Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa história. E eu quero deixar bem claro que é a partir do meu ponto de vista. A partir de como eu participei dessa história, como eu fui incluído nessa história. Então eu sei que muitos irmãos aqui que participaram lá desde o início da nossa história como comunidade de fé local, nós... Desculpa, eu estou quase sem voz. Então, alguns de vocês vão... Alguns não, vocês vão ter focos diferentes, tá? Então não quero que vocês achem que eu estou querendo contar a minha história, porque não é a minha história. Eu quero contar um pouco daquilo que nós vivemos como igreja e como eu vivi essa história junto, tá bem? Então eu queria tentar, se funcionar esse negócio... Não vai funcionar. Alguém pode me ajudar, por favor? Bom, enquanto que eles vão ajeitando aí, eu tentei, irmãos, dividir, separar, ou melhor, eu procurei identificar alguns períodos que nós vemos como igreja. Eu separei esses períodos dessa maneira, tá? Teve um início, a gente viveu etapas como igreja. Eu gostaria de falar um pouquinho, e eu quero ser rápido nisso, um pouco sobre cada etapa. Com que intenção? Não é simplesmente de falar ou de contar como nós viemos a existir como igreja local, mas de ver o que Deus fez nas nossas vidas durante esse período. Então, muitos de vocês, na verdade, a minoria de vocês, a menor parte, foi que esteve junto lá desde o início. Muitos vieram a andar, não no primeiro período, no segundo, no terceiro. Muitos de vocês nasceram, literalmente nasceram, nós geramos filhos no meio desses períodos aí. Então, vocês começaram a fazer parte em determinado momento dessa história da nossa comunidade de fé aqui, desse pequeno grupo que se reúne aqui como igreja local. Então eu queria, junto com vocês, tentar discernir, dentro desses momentos, algumas coisas que Deus fez conosco. E eu quero repetir que eu vou falar do meu ponto de vista. Então vocês, cada um de vocês com certeza vai ter testemunhos que poderiam dar, e talvez vai ter um momento para isso, em algum momento, né? Mas testemunhos que tu poderia dar de como tu está vivendo dentro dessa história. Tá? Então eu gostaria de trazer lá do início o que aconteceu comigo, o que aconteceu conosco. Lá em 1997, pode passar o slide aí, por favor. Acho que não vai funcionar daqui. Deixa eu ver. Não. Sim. Acho que vai dar. Lá no início, teve uma coisa que me marcou muito. Lá em 97, para quem não sabe, 1997 foi no século passado. Não é aqui no século XXI, é século XX, século passado. Então faz tempo, gente. E lá em 97 aconteceu uma coisa muito forte comigo. Como vocês sabem, eu fui criado dentro da igreja. Eu, graças a Deus, nasci num lar cristão. Então meus pais sempre me conduziram e eu sempre fiz parte da igreja de alguma maneira. Na escolinha das crianças, lá num grupo de adolescentes. E nesse período ali dos anos 90, aconteceram algumas coisas muito especiais comigo. E eu vivi a minha adolescência, ou melhor, o finalzinho da minha adolescência e depois na entrada de jovem, eu conheci um grupo de jovens em Linha Café Alta, e lá aconteceram coisas tremendas conosco. Então lá naquele grupo, naquela época, estava eu, a Bárbara, o Leandro, a Grace, o Daniel, a Ângela, o Jean, a Marciane, porque era no século passado, né? Então era nós que estava lá. E tinha outros irmãos também. Mas ali naquele período aconteceu algo importante, porque Deus começou a despertar o nosso coração para algo que foi uma coisa assim bem
a gente tinha um grupo, a gente gostava de estar junto, a gente vivia junto, fazia coisas juntos e amava estar junto. E em nenhum momento despertou no nosso coração um desejo de buscar mais de Deus. Assim, ninguém nos mandou, entende? Ninguém disse, olha, não veio um missionário e disse para nós, olha. Não, despertou no nosso coração um desejo de a gente se encontrar além do grupo de jovens lá e se reunir uma noite para orar. E teve um desses momentos, bem no início, que essa palavra que está ali, Tiago 4,8, marcou a minha vida. Um dia o Jean, ele disse assim para mim, Abel, eu li uma palavra hoje que mexeu comigo. E quando ele falou, foi como se fosse como se uma flecha acertasse o meu coração assim e trouxe algum tipo de revelação. Eu era muito novo, né? Eu tinha ali 21, 22 anos, eu era imaturo, que é o mais importante. Eu acho que naquela época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Em termos também de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, eu não tinha isso. Eu era temente a Deus, eu tinha um coração, eu amava Jesus, eu servia Jesus. Mas quando o Jean trouxe essa palavra, achegai-vos ou aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, algo despertou no meu coração. Hoje é óbvio, e para ti pode ser óbvio, mas algo despertou em mim. É possível eu me aproximar de Deus. Eu tinha uma vida de igreja, eu tinha uma vida de reuniões, né, grupo de jovens, de cultos, mas agora eu tinha entendido que era possível eu me aproximar do Deus da Bíblia. E esse período ali, aconteceram, eu destaquei algumas coisas como descoberta ou revelação, um despertamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós começamos a orar juntos, simplesmente isso, começamos a orar junto, e Deus foi pontualmente colocando pessoas na nossa vida que nos ajudaram em determinados períodos e momentos, ali naquele início, em períodos muito curtos, meio ano, 8 meses, 1 mês, 2 meses, mas trazia algo de Deus que a gente não conhecia, um aspecto de Deus que a gente não conhecia. E a gente começou a se apaixonar por aquilo e desejar cada vez mais buscar Deus. E aquele grupinho que a gente começou até lá na sala da nossa casa, a gente se reunia para orar e para ver a Bíblia junto, estudar a palavra junto, e Deus começou a colocar pessoas para nos ajudar nisso. E aquele grupinho começou a crescer, mais pessoas começaram a ser despertadas pelo Espírito Santo. Não tinha a ver conosco, tinha a ver com o que Ele estava fazendo. E quando nós vimos lá na nossa casa, eu lembro de uma noite que a gente reuniu 36 pessoas na garagem que a gente tinha, uma outra casa que a gente morava. E ali começou a nossa peregrinação de garagem em garagem. A gente foi para uma garagem um pouquinho maior, quando essa ficou pequena foi para uma pouquinho maior, e assim a gente foi peregrinando de garagem em garagem. Mas o importante é que nesse período, o que aconteceu? Uma descoberta da nossa parte, uma revelação da parte de Deus no nosso coração, de que nós podíamos nos aproximar dele, podíamos ter ele mais perto. Sabe o que foi tremendo para mim? Eu olhar para a Bíblia, o que despertou forte no meu coração? Eu olhava para a Bíblia, eu lia, por exemplo, Atos dos Apóstolos, e eu me dei conta que o que acontecia em Atos dos Apóstolos poderia acontecer comigo, nos meus dias. E foi o que começou a acontecer. Nós começamos a ver Deus fazer milagres, começamos a ver Ele batizar com o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo, começou a haver um despertamento nos nossos corações, um desejo de conhecer Deus profundamente, de ler a palavra de Deus, de orar. Foi um período que a gente orou muito. A gente ficava madrugadas, né? O Leandro, o Daniel, o Jean vão lembrar bem disso. A gente ficava noites e madrugadas adentro, conversando e orando. Um dia, me vem à memória um dia que o Leandro vai lembrar, o Leandro chegou para nós e disse assim, eu li na palavra que a gente deve confessar os pecados uns para os outros. E aí as gurias ficaram acho que na casa do Leandro, e nós fomos lá para o meio do mato, para um sítio lá. E fomos confessar os pecados um para o outro. Ninguém mandou a gente fazer. O Leandro leu na Bíblia e viu que era um despertamento que estava acontecendo em nós, e nós fomos confessar os pecados uns para os outros. Então, coisas desse nível começaram a acontecer conosco. E isso começou a trazer influência sobre mais pessoas. O Thales, eu olhei para o Thales agora. Eu lembrei dele que ele também estava naquele grupinho, né, Thales? Ali naquele início, daquele despertamento que estava acontecendo. Então, esse foi o nosso início. Assim, simples. Nós não tínhamos um reverendo sobre nós,
nós não tínhamos um estudo teológico aprofundado. A gente simplesmente foi despertado pelo Espírito Santo e começou a amar Jesus e desejar conhecer mais Jesus. E aí, nesse período, a gente viu milagres acontecer. Orava pelas pessoas, elas eram curadas. O batismo com o Espírito Santo era o nosso alvo. Durante muito tempo era nosso alvo. Gente, se vocês soubessem para os lugares que a gente foi, atrás de movimentos, para receber o batismo com o Espírito Santo. E faz parte da nossa história, né? Na época foi tão especial tudo aquilo. Foi um momento assim muito impressionante que nós vivemos. E eu estou falando do meu ponto de vista, mais uma vez, tá? Então foi um tempo de um mover muito grande do Espírito Santo, e onde pessoas começaram pontualmente a nos ajudar. E esse grupo foi crescendo e tomando forma, e em 2000 nós conhecemos os irmãos da comunidade de Porto Alegre. E aí nós entramos para um período que eu chamo de fundamentação, de consolidação. Porque foi nesse período que nós fomos instruídos na palavra de Deus. Eu lembro que, num primeiro encontro que nós tivemos com eles nos ensinaram a respeito do propósito eterno de Deus. E ali, quando a gente aprendeu o propósito eterno de Deus, nós aprendemos que a história de Deus conosco não começava na cruz. Não começava a partir da salvação. Ela era antes da fundação do mundo, a história de Deus havia começado conosco. Quando ele pensou em criar todas as coisas, a história dele estava começando conosco. E ali nós fomos surpreendidos e fomos ensinados, né? Eu sou muito grato por tudo que a gente recebeu lá dos irmãos da Igreja de Porto Alegre. Teve muita base profunda teológica, teve muitos... Foi a época que nós mais decoramos versículos. Eu acho que no Propósito Eterno devia ter uns 40, 50 versículos. A gente sabia todos de cor. A gente sentava e podia ir, né, falando o Propósito Eterno, citando os versículos, todos de cor. A gente amou aquilo e crescemos muito. Foi no período onde nós aprendemos, assim, ou melhor, nós havíamos sido instruídos antes sobre o batismo nas águas, mas ali foi que nós encontramos o lugar do batismo nas águas dentro do propósito eterno para a nossa vida. Aí não tinha mais ninguém que segurasse. Nós queríamos ser batizados nas águas e começamos a ser batizados nas águas. Foi ali que a gente entendeu o que é ser igreja. Que a igreja não é aquele lugar de pedra, não é o lugar, não é o local, não é o prédio, não é a sala, mas são as pessoas que se reúnem nesse lugar. Nós aprendemos que a igreja ela não é uma organização, mas ela é um organismo vivo. Ela se move, ela se movimenta, ela cresce, ela efetua seu crescimento, conforme fala em Efésios 4,16, né? Pela justa cooperação de cada parte, a igreja vai fazendo, vai gerando seu próprio crescimento pelo Espírito. Né? Então nós aprendemos o que era a igreja. E ali nós aprendemos uma coisa muito importante também, que era o discipulado. O discipulado, ainda que hoje eu tenha uma visão, não visão, mas um entendimento um pouco diferente do discipulado, mas o que é igual e o que nos impactou é que nós deveríamos cuidar uns dos outros. Era nossa responsabilidade cuidar uns dos outros, andar juntos, amar uns aos outros, servir uns aos outros, cuidar uns dos outros. E ali nós aprendemos isso. Então foi um período, esse período aí durou 15 anos, 13 anos. E foi um período assim, que nós crescemos muito no que diz respeito ao entendimento da palavra de Deus. Também eu preciso dizer que, à medida que nós começamos a aprender mais da palavra, a sermos mais ensinados, que nós tivemos mais ensino, nós acabamos perdendo aquilo que estava acontecendo no início, que era todo aquele mover de espírito. Ainda aconteceu muitas coisas, mas eram mais pontuais. E à medida que nós fomos priorizando o ensino, nós acabamos perdendo um pouquinho daquele, talvez do time ali, do equilíbrio, e nós vamos ver logo em seguida o que aconteceu por causa disso. Nós acabamos ficando muito técnicos, talvez seja a palavra, em algumas coisas, secos. Eu acho que essa é a melhor palavra. Nós ficamos secos. Nós
discipulávamos e acabávamos discipulando sem amor, porque estava faltando o óleozinho do Espírito. Foi ali também naquele período que a gente começou a ser legalista. Não porque nos ensinaram a ser legalista, mas porque a gente perdeu aquele óleozinho do Espírito que a gente tinha lá no início. E a gente começou a se tornar um pouco legalista, ou melhor, bastante legalista em algumas coisas. Se tornar um pouco duro no trato, não entender o irmão, não entender as deficiências, não entender quando o irmão pecava. Né? De novo, na minha ótica, eu fui muito duro, eu me tornei muito duro. Eu acabei adotando regras de discipulado, que depois eu fui ver que não era o que o Senhor, a maneira que Jesus discipulava. Porém, foi um período, esse foi a parte ruim, né? Que não tem a ver com o que nós aprendemos, mas acabamos nos tornando isso, porque faltou o óleo do Espírito ali. Faltou, a gente perdeu aquele equilíbrio que precisava andando no Espírito. E a gente acabou andando na carne. Isso nos levou para o próximo período, que eu chamo de quebrantamento. Vocês vão lembrar desse período. 2012, 2013, nós começamos a... Vocês lembram que a gente começou a trabalhar com células? A gente começou... A igreja estava em grupos, em pequenos grupos, mas a gente abriu esses grupos, elas se tornaram células, então, e muitas pessoas começaram a chegar. E nós ficamos muito felizes com isso, porque o que nós mais... deixa eu fazer uma coisa antes. Aquele período anterior, eu separei um texto para cada período, assim, para a gente lembrar. Teve 2 textos que eu separei para aquele período anterior. Um foi Atos 2, 38 e 39, que foi onde a gente aprendeu a questão do batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, o arrependimento, né? A palavra de Pedro, a pregação de Pedro, que dizia: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse versículo 19, ou melhor, do 39, ele era a nossa força motriz, né? Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Então não era só para os apóstolos, não era só para os primeiros discípulos, não, havia chegado a nossa vez, e era para mais gente para frente. Então a gente podia sim viver nesse arrependimento, vir a Jesus, ser batizados, ser cheio do Espírito Santo, fazer discípulos. Tanto que o próximo texto que separei, Mateus 28, que não poderia faltar, Jesus, com toda a autoridade, disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando nós entramos nesse período, a gente trazia um gozo muito grande, porque a gente via o Mateus 28, 18 a 20 se cumprir. E a gente estava voltando de novo a praticar o Atos 2, 38 e 39. Estava vendo arrependimento, batismo nas águas, pessoas sendo cheias de Espírito. Aos nossos olhos, nós havíamos entrado num período de, não gosto dessa palavra, mas prosperidade espiritual. A igreja começou a crescer. Muitas pessoas começaram a chegar. Os grupos que durante 10 anos tinham ficado sempre nas mesmas pessoas, daqui a pouco eles eram grupos grandes. Células começaram a surgir, outros grupos começaram a acontecer, né? E a gente ficou muito feliz com isso. E isso durou uns 3 anos, 3 anos e meio, talvez, para tudo implodir em cima de nós. Porque aquilo que nós achávamos que era um crescimento, na verdade estava sendo um inchaço. A gente inchou como igreja. A gente não estava conseguindo gerar discípulos, fazer discípulos. A gente estava juntando um monte de gente. Mas nós estávamos fazendo para Deus. De todo o coração, esse era o nosso coração. A gente evangelizava, a gente levava as pessoas para a célula, levava elas ao batismo, levava elas ao batismo do Espírito Santo, levava elas a se tornarem líderes, pelo menos esse era o objetivo.
E nós achávamos que estava tudo certo, estávamos fazendo bem. E a igreja de, sei lá, 180, 200 pessoas foi para 700 pessoas em células, tinha cultos de 500 pessoas e a gente estava assim, muito feliz, muito feliz. Mas algo estava acontecendo ali que a gente não estava se apercebendo. E a gente não estava se dando conta. E, de repente, vocês sabem que aconteceu, que participou daquele período, aquelas células começaram a murchar, pessoas começaram a desistir, desanimar, líderes começaram a se frustrar, com isso ficaram se sentindo feridos, maltratados, abandonados, e gerou uma série de consequências sobre a nossa vida, consequências que não foram legais e com as quais a gente teve que aprender a lidar. E eu tive que lidar com muitas coisas. Tinha muitos questionamentos. Por que não está acontecendo? Por que está acontecendo em todos os lugares, ou vários lugares do Brasil, e aqui conosco estava acontecendo e agora simplesmente está tudo dando errado? Eu comecei a lidar com culpa, com condenação, com sentimento de fracasso. Eu comecei a lidar. Mas eu sei que não fui só eu que lidei com isso. Os líderes das células, muitos lidaram com isso. Nós, como congregação, como igreja local, tivemos que lidar com essas coisas. E num primeiro momento, com o entendimento que eu tinha ali naquela situação, eu ficava procurando encontrar, e às vezes detectava algumas coisas onde nós havíamos falhado, ou o meu foco sempre estava em mim, onde eu tinha falhado e por que Deus estava nos castigando. Então, já que tinha falhado, então eu tinha que saber aonde eu tinha falhado para acertar, para que a gente voltasse de novo àquele crescimento, àquela vida abundante que a gente aparentemente achava que tinha. Mas foi nesse período que a gente descobriu uma outra coisa. Foi necessário esse período para Deus revelar a nossa carne. Foi nesse período que Deus nos mostrou e nós acabamos entendendo que a carne, ela não faz só coisas ruins. Lá, quando a gente olha para os frutos do Espírito, para os frutos da carne, quando a gente cita os frutos da carne, a gente só vê coisa ruim lá. Né? Porém, nós aprendemos na prática que a carne, ela não produz só coisas ruins. Ela pode até produzir coisas boas também. Tudo que a gente estava fazendo ali, a gente estava fazendo para Deus. E eram coisas boas. A gente estava evangelizando, a gente estava tentando levar pessoas para Jesus, estava tentando levá-las à conversão, né? Ensinando elas. A gente estava cumprindo Mateus 28. O problema era que estava faltando óleo. Estava faltando a vida no Espírito. Na verdade, estava faltando o andar no Espírito. E a gente estava andando na carne. E a gente se deu conta que o que nós estávamos produzindo com a força do nosso braço. E precisou Deus deixar a gente andar, a gente correr, a gente crescer, parecer que estava tudo bem, para daí Ele dizer assim, agora é hora de eu ensinar algo para vocês. E eu entendo isso como um dos principais ensinamentos que a gente teve da parte de Deus nos últimos anos, que foi entender os processos de quebrantamento. O que começou a acontecer conosco naqueles dias foram processos da parte de Deus, de quebrantamento sobre nós, para trazer evidência sobre a nossa carne, para mostrar, para revelar a nossa carne, para mostrar para nós que aquilo que a gente estava produzindo, por mais que era para Ele, nós não estamos fazendo no Espírito, nós estamos fazendo na carne. E Ele foi generoso, bondoso, cuidadoso, amoroso, e Ele nos levou à falência. Nos levou ao fim de nós mesmos. Até não sobrar nada. Até sobrar só frustração, tristeza, dor, culpa, condenação. Ou seja, a gente começou a ver a nossa carne. A gente começou a observar, ver quem nós éramos. Ou melhor, não quem nós éramos, mas como nós estávamos atuando. E nós estávamos atuando na nossa carne. Então, esses processos de quebrantamento, eles serviram para revelar a carne. Eu gostaria de trazer uma pequena definição da carne. A carne é a condição onde o meu foco está em mim mesmo, onde vivo dos meus próprios recursos, como, por exemplo,
do meu dinheiro, da minha educação, inteligência, a minha personalidade, aparência, talentos, habilidades ou outras coisas mais, eu uso disso para poder sobreviver, resolver os meus problemas, suprir as minhas necessidades, ser bem-sucedido. O problema é que tudo isso sem Deus. Daí tu pode perguntar, tá, mas vocês decidiram fazer sem Deus? Claro que não. É óbvio que não. Nós sabíamos que se a gente fizesse sem Deus não ia dar certo. Mas em algum momento da caminhada, a gente perdeu o foco de Jesus. A gente tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no jeito de fazer, na maneira de fazer, no método de fazer. Como deveria ser feito. Como era a melhor forma de fazer. E aí Jesus disse, eu fico imaginando que ele olhou e disse assim, sério? Vocês vão fazer isso? Tá bom, podem fazer. Ele sabia que tinha um tempo de validade, aquele nosso esforço, aquele nosso ímpeto, aquela estratégia, aquele método, aquele modelo. Ele sabia que tinha um tempo de validade. E aí, quando começou a ruir todas essas coisas, nós começamos a aprender o que era um processo de quebrantamento. E nós começamos a entender também e a nos dar conta de que a carne ela tenta gerar, né, a sua identidade, ou ela coloca a sua identidade no desempenho. Então, aquele líder que estava indo bem, ele estava tendo um bom desempenho e fazendo isso na carne, uau, ele é o cara. O outro líder que não estava indo tão bem, então, né, já começava a focar o outro, pô, mas a minha célula aqui não está, né? Mas o problema não era o líder A ou B, o problema é que nós estávamos nos movendo na nossa carne. Nós acabamos nos movendo fora, não da vontade de Deus no sentido de fazer discípulos, porque essa é a vontade de Deus, mas a maneira de fazer. Nós acabamos usando de regras, de leis, de métodos no lugar da graça de Deus, da direção do Espírito, do relacionamento com Deus. Talvez o que se perdeu naquela época ali, principalmente, foi ter em mente a questão do relacionamento com Deus. Nós nos relacionávamos muito mais com o método do que com o Senhor. A gente estava muito mais se relacionando com o jeito de fazer do que se relacionando propriamente dito com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. E isso foi o que Deus usou para nos levar para o fim de nós mesmos, para quebrar, né, fazer um quebrantamento, trazer um quebrantamento sobre a nossa carne, para nos revelar essas coisas. E naquele período eu comecei a entender que o quebrantamento ele não tem a ver com o castigo de Deus. Ele, na verdade, tem a ver com o amor de Deus. Deus ele permite processos de quebrantamento na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, familiar. Aqui a gente está falando a um nível de igreja local, não importa em que nível, Deus permite processos de quebrantamento sobre as nossas vidas, porque ele não é que ele não está nos castigando, ele na verdade ele está trazendo quebrantamento sobre a nossa carne. Ele quer quebrar a carne. Porque para tirar o que tem de bom de dentro de nós, para tirar a vida que funciona de dentro de nós, nós precisamos ser quebrantados, porque é Cristo que vive em nós que funciona. A vida de Cristo que está em nós que funciona, não é a nossa carne. A nossa carne ela sempre vai querer ter a primazia, ela sempre vai querer ter a sua identidade, né? Ela sempre vai querer tomar o lugar. Mas não, Deus ele permite esses processos para que a carne seja quebrada, para que ela seja destacada, exposta, essa era a palavra que eu estava procurando, para que ela seja exposta, para a gente olhar para ela, a gente vai olhar para ela e vai falar, ela é muito feia, ela é horrível, ela gera coisas bem feias. E ainda quando está gerando coisas boas, quando a gente vai ver lá no por que ela está fazendo, é porque ela está querendo controlar, é porque ela está querendo evidência, é porque ela quer mostrar que é melhor do que o outro. É isso é a carne em nós. Por isso Deus ele permite esses processos para que a vida de Cristo flua de dentro de nós.
E naquele período ali, irmãos, teve algo que para mim foi libertador. Eu entendi naquele período que começou muito bem e que terminou muito bem também, porque a gente entendeu o que Deus estava fazendo. Foi muito difícil, foram 3, 4 anos assim, muito difíceis para mim e para nós como igreja. Mas para mim foi libertador eu entender que os problemas, as tribulações, as perdas que nós temos durante a nossa vida não tem a ver com o castigo de Deus por nós não sermos bons o suficientes, mas tem a ver com o amor dele por nós. São processos de quebrantamento que tem como objetivo quebrar a nossa carne, para que a vida de Cristo que está em nós seja liberada como a verdadeira vida abundante, para que o caráter de Cristo seja visto nas nossas vidas, para que a nossa vida prática do nosso dia a dia seja a vida de Cristo atuando em nós. Porque até ali, tudo que acontecia de errado na minha vida, toda tribulação, todo fracasso, toda perda, eu sempre ligava com o castigo de Deus. Sempre ligava com o castigo de Deus. Eu não sei como tu funciona, eu não sei como tem sido o teu relacionamento com Deus, mas a minha vida era assim. Quando alguma coisa não dava certo, ou quando acontecia alguma coisa de ruim, que eu considerava ruim comigo, eu sempre entendia que era Deus me castigando. Eu não culpava Deus, eu culpava a mim. Porque eu não estava sendo suficientemente bom para que Deus não me castigasse. E eu lidei com isso durante quase 40 anos da minha vida. Com esse sentimento de ter que fazer por merecer. Com esse sentimento de ter que ser cada dia um pouco melhor. Porque senão, por esse sentimento de precisar provar que eu tenho valor. Por essa tentativa de tentar ser aceito. Da necessidade de ser aceito. Pelas pessoas ao meu redor, pela igreja que eu participo, dentro da minha própria casa, eu lidava com esse tipo de sentimento. Então, cada vez que alguma coisa errada dava errado, uma tribulação que vinha como algo que me causava algum tipo de dano, eu entendia que era um castigo. E eu precisava procurar onde é que estava o problema, me arrepender para que Deus não me castigasse mais, porque da próxima vez podia ser muito pior. E eu lidava com isso. E foi justamente nesse período de tempo, onde parecia que tudo estava dando errado, é que Deus teve tanta misericórdia e com toda a graça sobre a minha vida, Ele me mostrou que não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com Ele, com os planos dEle. E uma coisa que me marcou foi que no final de 2017, foi no final de 2016, foi lá por agosto de 2017. O Daniel estava aqui. E uma noite, ele estava lá em casa e eu comecei a testemunhar para ele tudo o que estava acontecendo, como eu estava me sentindo. E eu acho que eu fiquei umas 2 horas falando e ele me escutando. Já era madrugada e ele disse uma frase, que foi a minha libertação. Ele disse assim: Abel, tu já parou para pensar que tudo o que está acontecendo não tem nada a ver contigo, mas tem tudo a ver com Deus que te trouxe para esse lugar para tu confiar nele? Para que tu saber que é Ele quem faz, e não precisa te preocupar em tu fazer, é Ele quem faz. Não tem nada a ver, o fracasso não tem a ver contigo. Tem a ver com o processo dele na tua vida, para que tu te dê conta disso. E ele conversou um pouco comigo e foi como tirar uma tonelada das minhas costas. E eu tive, claro, que lidar com isso durante um tempo ainda. Mas aí a minha ótica mudou. Eu não estava olhando para o castigo, mas eu estava olhando para a oportunidade de me tornar semelhante a Jesus. E eu creio que foi isso que aconteceu conosco como congregação também. Aquilo que aconteceu naquele período de tempo não foi um castigo de Deus porque a gente não fez as coisas como estavam no protocolo. Não, foi um processo dele, nos levando a um quebrantamento. Para nós entendermos onde nós estávamos, nós precisamos perder, sofrer. Nós precisamos sair do trono. Essa que é a verdade. Para que ele tomasse o lugar no trono de novo. A gente nunca quis tirar ele. Nunca. Ninguém é maluco para fazer isso. Mas a nossa carne dá os seus jeitinhos, e quando a gente não está prestando atenção, ela toma o trono da nossa vida. Ela toma o trono da igreja.
ou da igreja local, e ela preside, ela ordena, ela orienta, ela conduz, ela desenvolve, ela faz projetos, ela faz encontros, reuniões, movimento, a carne faz tudo isso, ela pode fazer, ela é boa em fazer isso. O problema é que o que ela faz não tem vida. E aí eu encontro os textos eu coloquei no outro. Jeremias 2,13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Eu creio que foi isso que aconteceu conosco naquele tempo. A gente procurou produzir coisas ou reter águas, e nós tínhamos produzido uma cisterna, nós tínhamos produzido um método, um jeito, uma forma que não era capaz de produzir o que só o Espírito Santo pode produzir. Mas a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós, nos levou para esse quebrantamento, para que nós pudéssemos nos dar conta de onde estávamos, nos arrepender e mudar, e permitir que Ele mudasse a nossa história. E aí, a gente entra num outro período, que eu chamo de cura, restauração e edificação. A partir de 2018, foi onde eu tive também uma oportunidade de ir para a Argentina, a gente ficou 21 dias lá, e foi onde Deus ministrou comigo. Lá Ele me curou. Lá Ele revelou mais da minha carne. Lá Ele falou comigo sobre a minha identidade. Lá Ele falou comigo, Ele me trouxe clareza sobre os processos de quebrantamento que estavam acontecendo na minha vida e também no meu ministério. E ali eu fui muito ajudado, nós fomos muito ajudados, fomos como família para lá, e fomos muito ajudados naquele período, e eu creio que isso refletiu sobre a igreja. Não por causa de mim, é óbvio, mas por causa daquilo que Deus está fazendo. A cura não veio sobre simplesmente a minha vida ou a minha casa. A cura que Deus está fazendo, ela está fazendo sobre nós como igreja local. Nós como comunidade de fé. E ali, nesse período, nós começamos a entender, a receber uma mensagem que nós já havíamos ouvido, já havia sido pregada de outra forma, talvez, mas a mensagem da vida substituída, né? Que é a nossa união com Cristo, tanto na vida, na morte, na tumba, na ressurreição, na cruz, né? E na ressurreição, nossa vida sendo colocada nele em todos esses aspectos e a vida dele sendo colocada em nós. Quando a gente compreende isso, que é a vida de Cristo em nós, que é a vida abundante e que é a vida que funciona, a gente começa a entender que o nosso valor está na nossa identidade e não no nosso desempenho. Deus olha para nós e vê o valor que temos, porque existe alguém que habita em nós, que é o Senhor Jesus, pelo Espírito dele, que nos dá valor. Nós somos colocados em Cristo e Cristo foi colocado em nós. E a nossa identidade é Cristo em nós. Então, se Cristo está em nós e a vida dele é a única vida que funciona, o que precisa acontecer para que essa vida apareça? Deus nos quebranta para que a vida de Cristo venha para fora. Na imagem anterior, eu coloquei ali uma imagem. Aqui. É uma prensa. Pode ser uma. Eu pesquisei, é para ser uma prensa antiga de azeitonas. E pode ser de uva também. Enfim. A gente sabe que quando uma azeitona. Para tirar o que é saboroso de uma azeitona, o que precisa ser feito? Ela precisa ser prensada. Aí sai o óleo. Agora, o processo de prensa é um processo dolorido. E quando a gente coloca essa figura na nossa vida, quando Deus nos quebranta, Ele nos prensa para extrair de nós algo bom. E quando Ele nos prensa, e Ele aperta para valer, e isso acontece através de circunstâncias, de dificuldades, de tribulações, de lutas, de perdas, enfim, de processos de quebrantamento. Quando isso acontece, o que sai, o que é extraído, é o que está lá dentro.
E quando é Cristo que realmente está lá dentro e a vida de Cristo que está em nós, o que começa a acontecer no quebrantamento? Nós começamos a verter a vida de Cristo. E com isso também nós começamos a nos tornar mais parecidos com Cristo. Quando eu entendi, através de um processo de quebrantamento, a minha carne veio à tona e eu comecei a ver quem eu era, eu comecei a entender períodos que tinham passado antes, nos outros processos, nos outros períodos aqui da igreja, situações que haviam acontecido, que eu comecei a identificar situações onde eu fui extremamente carnal, onde eu lidei com carne absoluta, achando que dava certo, achando que estava fazendo uma grande coisa. Não, eu estava sendo carnal. Então esses processos, eles nos ajudam a identificar a nossa carne, para que a gente possa render isso diante de Deus e ficar com a vida que funciona, que é a vida de Cristo em nós. Essa é a única vida que funciona. Pode diminuir o zoom, por favor. A gente já está terminando, tá? Uma coisa muito importante, nós estamos em Cristo, por isso nós somos filhos amados do Pai. A vida substituída, ela fala sobre isso. Ela diz que Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo. Quando o Pai olha para nós, quem Ele vê? O Filho amado do Pai. Ele vê um Filho amado do Pai. Eu quero te falar isso, meu irmão e minha irmã. Tu não precisa provar o teu valor para Deus. Tu não precisa fazer nada para que Deus te aceite, para que Ele te valorize. Porque o valor que tu tem para Ele é exatamente o mesmo valor de Cristo. Porque Ele olha para ti e vê o Filho amado que habita em ti. Ele olha para mim e Ele vê um Filho amado, porque o Filho amado de Jesus habita em mim. Isso eu só fui entender com processos de quebrantamento. Enquanto que eu tentava provar o meu valor, a única coisa que eu encontrei foi frustração, tristeza, fracasso, perda, dor, né? Agora, no momento que eu comecei a entender que Cristo realmente Ele habita em mim, e ainda que Ele habita em mim, as coisas ao meu redor muitas vezes não dão certo, e às vezes as coisas como eu planejo não dão certo, e está tudo bem. Está tudo bem, Deus está construindo algo. E Ele não está construindo lá de fora, Ele está construindo aqui dentro. E Ele está trazendo isso para fora aos poucos. Então, irmãos, eu creio que, assim como foi com a minha vida, nós como igreja, vivemos esses processos para que a partir de um lugar de sermos verdadeiros filhos amados, a gente atue. 3 textos que marcaram assim esse período foi Jesus dizendo o espírito da vida, o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. O texto que mais ministrou comigo, que fez toda a diferença em mim, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo, logo é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Então esses textos me ajudaram muito a entender o meu valor para Deus, porque eu sou quem Ele diz que eu sou, e eu sou um filho amado do Pai. Nós somos filhos amados do Pai. Amém? Tu te sente um filho amado do Pai? Mesmo que tu não sinta, isso é uma coisa que eu aprendi, tá? Mesmo que tu não sinta, tu é. Se tu não está sentindo, tu não deixou de ser um filho amado dele. Porque Cristo habita em ti. Então talvez precise abrir a guarda para Ele te amar. Para Ele te amar do jeito dele. E Ele vai expressar esse amor sobre a tua vida. Já está expressando. Agora, eu quero terminar falando sobre... Eu não coloquei um outro período aqui. Porque para mim, ele faz parte do período de cura, de edificação, de restauração, que a gente continua vivendo nesse período. Agora, eu quero trazer um pouquinho daquilo que está sendo a ênfase do Espírito para esses dias que nós estamos vivendo. E
me chamou muita atenção, eu testemunhei já aqui, talvez alguns de vocês ouviram, outros não. Para mim foi muito especial a vinda do Daniel agora esse ano e da Laurie, porque eles vieram confirmar o que o Espírito Santo estava falando conosco durante todo esse ano. E foi tão interessante porque até termos, como nós estamos falando, eles trouxeram aqui. E não foi porque eu disse para eles trazer, porque eu já falei que eu não pedi para eles trazer um tema, eu não falei nada do que estava acontecendo com a igreja, nada, eu tenho isso como um princípio para mim, eu nunca falo porque eu sei que, principalmente da parte do Daniel, que eu conheço bem, ele sempre tem algo muito fresco de Deus, então eu não quero limitar isso, a gente não quis limitar isso. E eles vieram confirmar coisas que o Senhor tem falado conosco. E dentro do que nós temos entendido nesses dias, e uma oração que a gente tem feito, é porque, na verdade, o que nós temos orado é entregando constantemente a liderança da igreja para o Espírito Santo. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê o Espírito Santo liderando a igreja. E é isso que nós queremos como comunidade de fé local. Nós queremos ser liderados pelo Espírito Santo. Nós já experimentamos o que é a carne liderando. E ela não funciona. Ela não presta para nada. Então o único que sabe como liderar a igreja é o Espírito Santo. E por isso nós temos orado, pedido por sabedoria, e temos entendido que Ele está preparando uma noiva para Jesus. Esses dias a ênfase do que Ele está falando, está fazendo, Ele está ministrando muito forte isso. Ele está preparando uma noiva para Jesus. Uma noiva que seja preparada, pronta, ornada, esperando o seu noivo. O Espírito Santo está trabalhando no amadurecimento da igreja, na maturidade da igreja. E Ele está usando, a ênfase está vindo muito forte no que diz respeito ao relacionamento com Deus, o relacionamento uns com os outros, o contemplar Cristo para nos tornar como Cristo. A gente percebe e a gente tem se sujeitado e pedido para o Espírito Santo nos conduzir para uma cultura de adoração, intercessão, atos de justiça, para preparar o retorno do Rei. Eu creio que os dias que nós estamos vivendo, aqui no começo o Pedro até orou, e quando a gente olha ao nosso redor tudo que está acontecendo, essa semana foi bem intensa aqui, né? Agora, os últimos 2, 3 dias principalmente, de pessoas, de jovens morrendo assim de maneiras absurdas, e quando tu olha, isso agora chegou perto de nós, mas isso é a realidade do mundo. A injustiça está tomando conta do mundo. Então, Jesus ele quer vir colocar essas coisas em ordem. Mas para Ele vir colocar essas coisas em ordem, a noiva precisa estar pronta. A noiva ela não vai ser pega desprevenida. A noiva de Cristo não vai ser pega sem vestido. Ela não vai ser pega sem estar ornada. Ela não vai ser pega imatura. Ela vai ter que estar amadurecida para que o noivo venha casar com ela, para que o noivo venha estar com ela. E se a gente espera a volta de Jesus, irmãos, o que todos nós estamos esperando, vamos tirar da cabeça aquela volta de Jesus, que Ele vai vir para nos tirar do meio de uma confusão. Ele vai vir para se encontrar com uma noiva madura. É isso que Ele vai vir fazer. Então, irmãos, o Espírito Santo está nos conduzindo como igreja, junto com a igreja do mundo, a igreja global, para esse amadurecimento. Preparando um caminho para Jesus voltar. Nós estamos sendo preparados, irmãos, para reinar com Cristo, individualmente e coletivamente. Esse processo de amadurecimento ele está acontecendo na minha vida, na tua vida, individualmente, mas está acontecendo coletivamente conosco como igreja local. Amém? Um texto, para terminar, um texto que a gente tem dado muita ênfase, que o Espírito Santo tem nos levado com muita ênfase, Marcos 12, 30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero destacar uma coisa que eu aprendi na Fermata, no retiro que a gente foi semana passada. Na verdade, um destaque, né? Que eu nunca tinha me dado conta. A gente fala muito de amar a Deus e amar o próximo, certo? Sim ou não? Quando a gente lê esse texto, a gente vê, ama o Senhor teu Deus e o teu próximo, certo?
Mas tem mais alguém que precisa ser amado ali. Quem? Assim como ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós não vamos amar a Deus se nós nos sentimos rejeitados por Ele. Nós não vamos amar o nosso irmão se nós não nos sentimos amados por Deus. Por isso que, para mim, a ênfase de tudo, não sei se eu coloquei aqui, acho que não. Não. A ênfase de tudo é, a partir do meu lugar, da minha identidade que eu tenho em Cristo, que eu sou um filho amado, eu amo a Deus, amo meu irmão, porque eu também me amo. Porque Deus me ama. Eu não posso não me amar se Deus me ama. Eu posso não concordar com um monte de coisa que eu ainda faço, da maneira que eu procedo, e que eu não concordo mesmo. Eu digo, Deus, eu preciso de mais quebrantamento. Essas coisas não pode falar, né? Não precisa dizer para Deus que tu precisa, Ele sabe quanto tu precisa. Mas a gente tem muitas coisas que claro que a minha vida ainda não funciona porque a carne ainda atrapalha. Mas se eu sei que Deus me ama, eu preciso me amar, porque assim eu também vou conseguir amar o meu irmão. Então nós tendo isso como base, irmãos, a nossa identidade bem estabelecida em Cristo, sabendo que nós temos um Pai que nos ama, logo nós também podemos nos aceitar a nós mesmos, porque somos aceitos pelo Pai. Aí nós vamos também amar e aceitar o nosso irmão, porque ele também é amado pelo mesmo Pai. Amém? Então eu tentei trazer assim um panorama de quem nós somos como comunidade cristã, de onde nós saímos, as fases que nós passamos e onde nós estamos vivendo hoje. Agora, a gente pode olhar para essa história e achá-la bonita. Ou a gente pode olhar para ela e achá-la feia. Assim como tu pode olhar para a tua vida e achar a história da tua vida bonita ou feia. Não importa se é bonita ou feia, é a tua história. E essa é a nossa história. E durante toda essa história, o Espírito Santo nos acompanhou. Sabe naqueles períodos que a gente deixou ele de lado e foi fazer a nossa obra com as nossas mãos? Ele estava lá esperando a gente quebrar a cara para ajuntar os pedaços e construir de novo. O Espírito Santo nunca desistiu de nós. O mesmo Espírito que despertou em nós um desejo absurdo lá há 24, 25, 28 anos atrás para conhecer Jesus é o mesmo que está trazendo esse desejo ao nosso coração de conhecer Jesus mais profundamente. Aí, inclusive, para terminar, eu volto para Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quando a gente pensa lá, o primeiro versículo que na minha vida me impactou, ele fala o que eu devo fazer hoje ainda. Essa é a minha história, essa é a nossa história como igreja e a minha história no meio desse percurso todo também. Então, a gente quer ter um tempo agora para fazer pequenos grupos. A gente pode fazer grupo vamos fazer de 6 pessoas, pode ser? 5, 6 pessoas? Tu pode virar a tua cadeira, pode te ajeitar aí como der. E o que a gente quer fazer agora? A gente quer responder ou conversar sobre essas 3 perguntas no grupo. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.